Graça e paz, irmãos, mais uma vez estamos aqui e nesta quinta-feira nós celebramos o lava-pés e a última ceia do Senhor Jesus Cristo, segundo a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 13. Lembrando os irmãos que amanhã às 10 horas nós vamos estar unidos em espírito e em verdade. Não vamos estar presencial, mas vamos estar unidos, cada um em suas casas. Então, às 10 horas da manhã nós estaremos fazendo a celebração do lava-pés e da Santa Ceia, cada um com a sua família, em comunhão com a sua família, compartilhando desse momento de humildade e entrega do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido você a estar unidos com a gente, como igreja, como corpo de Cristo, para este momento tão especial. Então você já prepara hoje os utensílios para praticar amanhã o lava-pés e a Santa Ceia. Se você tiver condições de comprar um suco e ter aí na sua casa uma bacia, toalha para fazer esse ato com a sua família, vai ser muito bom para você, vai ser muito significativo para a sua família. Então eu convido você amanhã às 10 horas da manhã a estar unidos com a gente aqui, o corpo pastoral da igreja, enfim, com a liderança, com todo mundo junto, como um só corpo, reunidos para celebrar esse dia, ok? Então acompanhe comigo o capítulo 13 do Evangelho de João. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai confiara as suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendo-las depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Até aqui. Irmãos, esse texto aqui acontece como o último símbolo de amor a Jesus, a Deus, né? Como entrega de Jesus Cristo, amor às pessoas, ou seja, nós, os discípulos que estavam lá com eles, e todo aquele que vier a crer em Jesus Cristo. Nesta quinta-feira, que refere-se aqui ao dia do lava-pés, a última ceia do Senhor Jesus Cristo, antes dele ser preso, antes dele ser açoitado, acontece alguns fatos nesse episódio que eu quero compartilhar e destacar com você, para que você tenha consciência do que Jesus Cristo fez por nós nesta última ceia que ele celebrou com os discípulos.
E eu quero destacar aqui pelo menos, 5 coisas que aconteceram neste episódio que nos chama a atenção e que tem o propósito de mudar os nossos pensamentos e mudar as nossas atitudes. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui certa palavra que Jesus, aqui disse, através da Escritura, que ele amou os seus discípulos até o fim. Diz o primeiro versículo que, tendo ele os amado, ele os amou até o fim. O que isso significa para nós? Significa que mesmo Jesus sabendo da conspiração contra ele, mesmo sabendo que o sumo sacerdote, Caifás, com a sua equipe e mais um dos discípulos que estavam tramando contra ele, apesar de Jesus Cristo saber de tudo isso, ele continuou os amando até o fim. Olha, 2 tipos de pessoas aqui que nós com certeza o rejeitaríamos se soubéssemos que estavam nos traindo. Em primeiro lugar, se você soubesse que o pastor estava traindo você, a sua confiança, ou mentindo sobre você, querendo que você se desse mal, qual seria a sua reação? Talvez essa reação Jesus deveria ter quanto ao Caifás, que era o homem, que era responsável pela religião da época, uma parte do tempo, que era responsável por conduzir as pessoas até Deus. Esse camarada começa agora a tramar com outras pessoas como matar Jesus, e Jesus sabia disso. E outra pessoa era o próprio discípulo de Jesus, Judas, que recebeu 30 moedas de prata para trair Jesus. Sabe, irmãos, Jesus amou até o fim. A Bíblia diz aqui no versículo 1, diz o seguinte, sabendo dessas coisas, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nunca se cansa de amar, e Ele ama você e ama eu até hoje. Ele ama nós de igual maneira, todos de igual. Mas a grande dificuldade nossa é de retribuir esse amor a Jesus. Nosso grande dilema é como retribuir esse amor. Eu quero dar um conselho para você de como você pode retribuir esse amor. O amor de Deus por você é se entregando para Ele. O último dia que Jesus celebrou a ceia com seus discípulos, os últimos momentos antes de ser entregue para ser flagelado em nosso lugar, para ser crucificado em nosso lugar, para ser julgado como criminoso em nosso lugar, a Bíblia diz que Ele amou mesmo sabendo de tudo isso. Então eu quero dizer para você nesta quinta-feira, que é o dia da entrega de Jesus, o dia que entregaram Ele. Eu quero dizer para você que Jesus continua te amando e que você precisa entregar a sua vida para Ele, porque Ele te ama e quer te dar um futuro e uma esperança. Esse futuro é com Ele e essa esperança é a esperança de vida eterna. Nós vamos celebrar nesse domingo a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. É o dia o qual Jesus vence a morte, que nos liberta da escravidão da morte. E como você vai celebrar esse dia se você não experimentou isso? E eu quero convidar você a experimentar esse amor, a experimentar o amor de Jesus por você. Ele te ama, Ele te amará, mas tem algo muito importante que você precisa saber. O dia que Jesus Cristo vier na sua glória para buscar a sua igreja, se você não tiver a marca dele, que é o Espírito Santo na sua vida, a marca do Senhor Jesus Cristo em você, se você não tiver aceitado Ele como Senhor e Salvador da sua vida, se você não se arrependeu dos seus pecados, eu tenho uma triste notícia para você, porque então não haverá mais solução, não haverá mais como você pedir agora para experimentar esse amor. Então, aproveite as oportunidades que você tem de se entregar a Jesus, entregar a sua vida para Ele agora, porque Ele continua te amando. Ele continua à tua espera, Ele continua de braços abertos. E aliás, foi por você também que Ele morreu na cruz, foi por você também que Ele deixou-se ser flagelado, foi por você também que Ele morreu para libertar você dos seus pecados. E outro fato que acontece aqui nesse texto,
Além de Jesus amar até o fim, diz a Bíblia, no capítulo 13, versículo 5, o seguinte: depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Parece que Jesus está ali só lavando os pés, mas ele não está ali simplesmente passando uma água nos pés dos discípulos. A Bíblia diz que Jesus passou a lavar os pés de todos os discípulos. E sabe de quem eu passo a entender que Jesus lavou os pés naquele momento? No momento que ele sabia que estavam tramando contra a morte dele, no momento que ele sabia que o próprio discípulo dele ia atrair com um beijo, no momento que ele sabia que o próprio discípulo vendeu ele por 30 moedas de prata, Jesus se colocou à disposição do traidor e lavou os pés dele, mostrando humildade. Sabe, irmão e irmã, neste momento você tem a oportunidade de deixar Jesus lavar você com o sangue dele. Independente de qualquer traição que você cometeu contra ele, independente de qualquer situação que você fez que desagradou a Deus, eu convido você hoje a colocar a sua vida em ordem com Deus, a organizar a sua vida com Jesus, entregar-se para Ele, pedir perdão e voltar para Ele, porque ainda dá tempo. Ele quer lavar você, quer purificar você, quer limpar você. A Bíblia diz que Ele lavou os pés de todos os discípulos. E aí então Jesus, apesar de saber quem era o traidor, vou fazer o bem para você, eu vou ser humilde aqui, eu vou me colocar à sua disposição. E sabe, irmãos, o que significa para mim? Que hoje ainda Jesus está se colocando à nossa disposição. Ainda assim, Jesus Cristo está se colocando ao nosso dispor para nos levar mais ainda à presença dele. E sabe o que mais? A Bíblia mostra algo muito importante. Veja só, verso 6 até o 9. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Algo aqui nesse texto, irmãos, é muito importante para nós hoje, nesta quinta-feira, entender quem era Jesus naquele momento. O que Jesus está fazendo ali era um ato que somente os escravos, os servos de uma casa poderiam fazer a um viajante, que era lavar os pés daqueles que estavam de viagem, que iam pernoitar em uma casa de algum convidado, aqueles peregrinos que passavam dias e dias na estrada caminhando, com seus pés cheios de poeira, sua sandália suja e os pés com aquelas crostas pretas de sujeira. Quem fazia o trabalho de lavar os pés desse viajante eram os escravos, eram os servos. E Jesus se coloca aqui na posição de servo, de escravo, apesar ou além dele ser o viajante que foi enviado por Deus aqui na terra, ele que deveria estar recebendo esse tratamento, só que ele inverte agora a situação e se coloca como servo à disposição dos discípulos. Então aproveite a humildade de Jesus, que ele se coloca à sua disposição. E sabe o que mais eu vejo nesse texto aqui? Ele convencendo um homem duro, um homem que era bruto, que era Pedro. Jesus lavou os pés de um homem durão e quebrantou aquele homem, ao ponto daquele homem dizer: não lava só os pés, lava a minha cabeça também, lava todo o meu corpo. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que não importa se você tem dureza no seu coração, se você se acha bruto demais para aceitar Jesus, Jesus é humilde o suficiente para te servir, para se colocar à sua disposição, mas não para ser um escravo seu, simplesmente para te purificar, para mostrar para você que ele é humilde e manso, como diz em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Sabe, irmãos, as pessoas estão cansadas nessa época que nós estamos vivendo de pandemia.
As pessoas estão cansadas, tá difícil as coisas, e a nossa única esperança é, se isso piorar, é o nosso Cristo vivo, é Jesus Cristo. E eu quero convidar você, se você não tem nenhum tipo de esperança, se você acha que está tudo perdido, eu quero dizer para você que há uma esperança em Jesus, e por esses dias nós celebramos Ele vivo, ressurreto, e Ele está vivo pelos séculos dos séculos, e continuará vivo pelos séculos e dos séculos. E eu convido você, irmão e irmã, a aceitar esse homem humilde como um servo em seu coração. Permita Jesus lavar-lhes, permita Jesus mostrar a humildade dele, permita Jesus tirar o fardo de você. E mais ainda, Jesus Cristo disse, verso 10, veja só, declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Mais uma vez, eu convido você a refletir sobre esse momento que Jesus se coloca como servo e lava os pés de um traidor. Sabia que Judas não estava limpo. Sabia que Judas estava ali corrompido pelos seus próprios desejos carnais. E sabe, irmãos, hoje, se você de alguma maneira deixou-se corromper pelos desejos carnais, qualquer tipo de desejo carnal, a natureza pecaminosa, ela pulsa, ela tenta reagir perante a natureza divina. Mas se você colocar-se à disposição de Jesus e confessar a sua falha, se entregar para Ele, pedir perdão, você tem a oportunidade de recomeçar, você tem a oportunidade de dar continuidade na sua caminhada cristã e não desistir, porque Ele não desistiu daquela cruz por você, porque Ele não desistiu de cumprir o propósito. Agora cabe a você retribuir esse amor. Nós celebramos sim a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E você? O que você vai celebrar? Talvez a tristeza de ter traído Jesus. Ah, pastor, mas eu não vendi Jesus por 30 moedas. Talvez até por menos. Ah, Jesus, mas eu não traí Jesus com um beijo. Não precisa ser com um beijo. Atitudes erradas. O beijo de Judas foi uma atitude errada. E talvez você tenha hoje a oportunidade de mudar a história da sua vida e permitir mudar a história da eternidade na sua vida. Você tem essa oportunidade hoje de entregar a vida a Jesus, e você que está longe de Jesus, voltar para os caminhos do Senhor. Veja só o versículo 12. O que Jesus Cristo queria ensinar com isso? Diz assim: depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e Senhor, e vocês dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, vocês também façam. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se vocês sabem essas coisas, vocês são felizes se vocês praticarem. Jesus dá alguns exemplos aqui para nós, que para esses dias é aceitável. E esses exemplos é o seguinte: que nós precisamos fazer o que Jesus Cristo fez, como uma lição de humildade. Mas não é só uma lição de humildade, é simplesmente ser humilde e se colocar à disposição do outro. Então amanhã, às 10 horas da manhã, você tem um encontro em espírito e em verdade com Deus e conosco, de fazer parte desse momento tão especial, de celebrar o lava-pés, de praticar isso, de ser humilde ao ponto de se colocar à disposição do outro. E sabe de qual outro vai ser? Do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, lavando os pés dos pais. Isso vai ser lindo, isso vai ser maravilhoso.
E talvez você vai ter a oportunidade de se reconciliar com Deus, você vai ter a oportunidade de reconciliar com a sua família. É um momento especial onde nós celebramos um ato de humildade e de entendimento que Cristo fez isso e por isso nós precisamos fazer também. Sem acepção de pessoas, sem acepção de cor, raça, mas é necessário fazer como o Mestre fez. E aí então ele diz o seguinte: olha, vocês são bem-aventurados se vocês fazerem essas coisas. Quer ser mais feliz? Então pratique a palavra de Deus. E Jesus Cristo fala algo muito importante nesses últimos versículos que eu quero compartilhar com vocês. Verso 16: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O servo, se você não estiver em casa, estiver na sua empresa, o servo não é maior do que o seu senhor e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Sabe o que Jesus Cristo deixa aqui que é bom para nós? É que tanto o empregado como o patrão, um pode lavar os pés do outro, porque não há acepção de pessoas. É um ato de humildade. E em segundo lugar, Jesus Cristo está falando assim: olha, eu não sou maior do que Deus e eu vou obedecer Ele. Eu vim aqui para servir vocês. E Jesus Cristo faz isso com prazer. Então, irmãos, amanhã, às 10 horas da manhã, una-se conosco para estar praticando esse ato de humildade e também de amor uns pelos outros e celebrar o último dia e a última ceia que o Senhor participou com os discípulos, estava ali em comunhão. E você tem essa oportunidade amanhã, às 10 da manhã, de fazer isso em espírito e em verdade. Mas eu quero destacar aqui para você desfrutar do amor de Jesus. Lembra que eu falei desde o começo? Jesus ama e ama até o fim. Jesus lavou os pés daquele que o traiu, mesmo sabendo que iria ser traído, sabendo de tudo. Lavou os pés de Pedro, que era um durão, parrudo. Também Jesus sabia quem era o traidor, e aí ele ensina que os discípulos devem fazer isso uns pelos outros. Você precisa amar até o fim. Você precisa lavar os pés mesmo daqueles que te traíram, que está na presença de Deus. Lavar os pés e deixar-se lavar. Se você é durão, eu não vou fazer isso. Irmão, é um ato de humildade. Seja humilde e participe desse momento. Deus abençoe. E se você quer entregar a vida para Jesus, se você quer experimentar o amor de Deus na sua vida e quer desfrutar desse amor, eu convido você agora a fazer uma oração. Ora comigo. Feche seus olhos aí nesse momento agora. Eu vou convidar você, feche seus olhos e põe a mão no seu coração e repita comigo essa oração. Vamos lá, coloca a mão no seu coração, repita assim: Senhor Jesus, mas tem que ser do fundo do seu coração. Senhor Jesus, muito obrigado por me amar até o fim, por não desistir de caminhar em direção à cruz, por não desistir de morrer em meu lugar, por não desistir de aceitar ser flagelado em meu lugar. E obrigado pelo Senhor ressuscitar e pelo Senhor estar vivo no dia de hoje. Obrigado. Me perdoa as minhas transgressões, me perdoa as traições, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até amanhã, em nome de Jesus também.